Boa noite, todo mundo. E bom revê-los novamente aqui, terça-feira, nesses encontros maravilhosos, conteúdos fantásticos. Sejam todos muito bem-vindos. E esse mês, eu só vou recapitular, tá? Que alguns associados do IBCF estão perguntando e questionando por que aberto? Porque é igual a televisão. Em janeiro não tem aqueles melhores momentos, as partes principais, as retrospectivas. Então, aqui a gente está abrindo esse mês de janeiro com encontros especiais, encontros abertos, e a gente com certeza vai ter nossos encontros fechados a partir de fevereiro. O nosso querido presidente, ele teve que passar por um processo físico, uma cirurgia, mas ele está ótimo, ele está bem. E logo, logo teremos o Renato aqui conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial, né? Passando por todos essas fases, esses momentos, essas realidades. E quando se fala aí de constelação no direito, mas a gente tem uma história muito bacana, né? Muito bacana é que todo esse movimento, todo esse projeto e muita coisa começou a criar muita força desde 2016. E foi com certeza num encontro que a gente teve e que eu acredito que na vida da gente nada acontece por acaso, né? Então, eu tive o prazer de conhecer o Sami, esse profissional fantástico, dedicado e com um grande desafio, né? Abraçando esse projeto das constelações e incluindo na área do direito, né? Com todos os prós, todos os contras, mas eu vejo como, com certeza, um grande desbravador e uma pessoa de muita coragem, mas muita coragem mesmo, porque para fazer o que ele fez nesses anos todos tem que ser corajoso. E como a gente está aqui, com certeza, com muita gente na área do direito, na área das constelações, a gente vê que uma coisa importantíssima é a gente, com certeza, buscar informação nos lugares corretos, buscar conteúdos bacanas, coisas bem legais, porque como tudo na vida e como tudo que está hoje, né, com essa situação, por exemplo, da internet, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, eu acho que aqui a gente busca trazer o que tem de melhor em todas as áreas do conhecimento. E na área do direito, a gente está aqui com a origem, né? O começo de tudo aqui no nosso país e no mundo, esse projeto de direito sistêmico, e pensando que a gente lida com vidas, com pessoas, com problemas e com conflitos. Mas eu acho que o principal conflito e problemas e tudo mais é o nosso, né? Então, vamos resolver o nosso interior, a nossa vida, para a gente poder ajudar os outros, né? Então, obrigado a todos que estão presentes, obrigado, Dani, todos que estão aqui. E tem um excelente encontro com o nosso querido amigo, Sami. Eu não vou falar que é juiz e nada disso, ele é um nosso amigo, Sami Storch. Seja bem-vindo, Sami, a palavra está contigo. Obrigado, Inácio. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. Minha primeira vez nesses encontros aqui do IBCF, né? Já participei assistindo alguns dos convidados, mas, poxa, que alegria poder estar aqui com vocês.
a convite do Inácio, fazia tempo que nós estávamos me chamando, vamos combinar, mas estamos juntos e vendo alguns amigos e amigas queridos aqui. Muito bom. Dani, Migliari, olá. Há tempos conosco, né? Fernanda, Joyce, não vou falar o nome de todo mundo, mas que bom vê-los todos. Pois é, meus amigos, aí esse tema que vem me chamando a atenção já há algum tempo, né? Os tabus. Os tabus são... Por que são tão fascinantes, né? Estão sempre tão presentes, assim, quando tem polêmica, quando tem repulsa, quando tem rejeição, e ao mesmo tempo, com a mesma intensidade que gera em tantas pessoas repulsa e rejeição, é a mesma intensidade que libera quando temas tabus, quando questões tabus são vistas com olhos abertos, quando esses temas são ressignificados internamente, cada um de nós. Então, são temas muito interessantes, né? E, na verdade, o tema que eu pensei em falar tem um sentido duplo, porque grande parte das constelações e dos temas que chegam a nós, né, que estão por trás também dos conflitos na justiça, e é aquilo que não está nos autos, né? Os tabus normalmente não estão nos autos, as pessoas não, porque não são ilegais, é algo assim que as pessoas não querem falar, mas que está presente de alguma forma, né? Oculta nos emaranhamentos, nos bloqueios, nas dificuldades que as pessoas enfrentam. E parte do nosso trabalho, quando nós atendemos pessoas, é lidar com temas tabus e ajudá-las a olhar para esses temas tabus. E é justamente aquilo que não está sendo dito, e é o que está mais presente, marcando presença num campo, em um conflito, em um trauma, em um bloqueio, aquele bloqueio que a pessoa não enxerga, né? Poxa, o que está me bloqueando para eu superar essa determinada situação? O que está bloqueando o casamento, que essa dificuldade, a pessoa não sabe o que é, e é um tema que, ao mesmo tempo, não é tão fácil de olhar, né? Porque ele está oculto mesmo, que esse tema está oculto. Então, os tabus, muitas vezes, constituem aquilo que nas constelações se mostra como segredo, né? Os tabus estão relacionados aos segredos, e os segredos têm uma enorme importância nas constelações e na vida, né? A gente fala de constelações porque estamos aqui nessa live do Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, né? Com pessoas estudando constelações, mas a vida é assim, os temas da vida, os temas que as pessoas buscam compreender, buscam superar, buscam... Na verdade, o que as pessoas querem mesmo é se livrar, né? O que elas tentam em livrar do tema. São temas incômodos, são questões. Então, se ela puder evitar olhar, ela evita. E por isso mesmo que é um tabu, porque as pessoas não gostam de falar no assunto. Mas é muito importante, é fundamental. E quando algo se libera, de repente aquele sofrimento se transforma numa leveza, de repente aquela dor se transforma até em prazer, muitas vezes. Então, são assuntos fundamentais. Vamos ver nesse bate-papo de hoje, né? Desenvolver um pouquinho o assunto, mas é um tema extremamente profundo e que está muito presente nos nossos treinamentos, né? E que precisam estar, porque também, para lidar com isso, se mexe de alguma forma em temas que causam dor nas pessoas, né? Não é do nada que as pessoas evitam o tema. Evitam porque já foi dores muito fortes, muito profundas existentes no campo.
evita-se tocar na ferida. E, como consteladores, nós precisamos lidar com as feridas das pessoas e com um cuidado especial também, que são feridas, não dá para chegar arrebentando, né? A pegada, tem o jeito de tocar a ferida para que possa ser curada e a pessoa possa chegar num novo momento, né? Não de não ter mais qualquer dor, mas de poder conviver com aquele acontecimento do passado de uma forma mais integrada ao presente. O passado não desaparece, né? Os fatos do passado, mesmo os fatos dolorosos, eles não podem ser excluídos. Acredito que todos aqui já saibam disso, né? Tem um tanto de gente aqui que eu ainda não conheço pessoalmente também, mas, bom, quem não sabia fica sabendo, né? Que não dá para simplesmente excluir, passar uma borracha, deletar aquilo que aconteceu no passado, que foi incômodo, né? O que nós fazemos nessa abordagem das constelações é de promover um olhar, e um olhar curativo, um olhar que possa Sami, acho que ele deu uma travada, pessoal. Espera só um segundinho. Ele falou do olhar e ele caiu, né? Então, a gente continua aqui com o olhar. Mas uma coisa importante para essa área do direito, com certeza, eu acredito que conflito existe na vida de todo mundo, né? A forma com que a gente administra eles é como vai elevar o nosso trabalho aí pela frente. E a constelação familiar, como muito já se diz, ela é uma ferramenta para todas as profissões, inclusive para os advogados, juízes e tudo mais. E as pessoas não precisam ser consteladoras, mas podem aplicar esses ensinamentos nas suas devidas profissões. Eu utilizo em todo o meu trabalho todos os ensinamentos que eu aprendi nesses anos todos. E posso garantir que meu trabalho ficou mais leve. Hoje eu trabalho menos, ganho a mesma coisa, tenho menos dor de cabeça e gerencio melhor os conflitos. Porque a gente acaba virando, depois de tantos anos de trabalho, a lapidar mais, né? Sofrer menos, né? Eu não sei se vocês sofrem, mas a gente acaba sofrendo junto com o cliente, né? Eu não sou advogado, eu sou contador, mas hoje, profissionalmente, eu sou muito mais assistente social e terapeuta do que contador. E as pessoas estão carentes de falar, carentes de... a gente fica nesse mundo só internet, quando a gente está na frente de alguém, a gente quer falar, a gente quer expor, a gente quer trocar. E com esse aprendizado de uma maneira coerente, né, ficou tudo muito mais fácil. Eu acho que para mim e para muitas pessoas. E a gente vê um trabalho fantástico. Chegou o Sami! Seja bem-vindo de volta. Bora lá! Foi rapidinho, acho que a internet aqui que não estava boa, deu uns gritos lá para as crianças desligarem os aparelhos e agora vai melhorar. Sim, então, estava falando da delicadeza desse tema dos tabus, né? Mas tem um outro aspecto que tem me chamado a atenção, que é a própria constelação é um tabu em muitos ambientes. Digo assim, entre juízes, entre advogados, entre psicólogos, com certeza, né? E mesmo grupos assim de mediadores, de justiça restaurativa. Isso tem me chamado a atenção, sabe? Porque são pessoas que, em princípio, estão direcionadas no olhar para a solução. Então, já são pessoas que estão engajados em atividades
pouco convencionais, né? Já estão engajados em inovações, com o pessoal da justiça restaurativa, da mediação, é algo relativamente novo, né? Já tem alguns anos, mas, assim, justiça restaurativa no campo do judiciário é uma novidade muito grande, é bem disruptivo em relação à tradição judicial, né? Tanto quanto a constelação. Imagina, colocar as pessoas em círculo, os agressores junto com as vítimas, com base nas práticas indígenas tradicionais, com o objeto da fala, rituais, né? No centro se colocam objetos para direcionar a energia das pessoas no centro, para centrar, é muito bonito, né? E aí você fala de constelação num grupo de justiça restaurativa e é um tabu. E tem pessoas que pulam, que falam assim, ah, mas esse negócio de constelação não tem comprovação científica. Aí você vê, é um outro lado do tabu, né? É um tabu bidirecional. Nós lidamos com os tabus, tratamos os tabus, e existe o tabu também com a nossa prática, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, refletido assim, né? Qual que é a semelhança entre esses tabus? Por que a constelação é um tabu? Tem tantas práticas que não são tabus, né? Mas a constelação é, e aí você tem que ter um jeito de falar, e aí às vezes as pessoas se inibem também, né? Tem pessoas que conhecem as constelações, estudam, gostam, aplicam as constelações, mas evitam falar naquele grupo para não se expor, porque senão vai ser criticado, porque tabu é assim, né? É que nem, sei lá, uma prática proibida, né? Não é proibido, mas é um tabu, né? Tabu é isso. Não é exatamente uma coisa proibida, mas se falar, as pessoas... O que as pessoas vão pensar, né? Eu não sei, porque como se fosse assim uma religião proibida, né? Bruxaria, alguma coisa assim, né? Existe uma semelhança, eu não estou comparando assim, né? Mas na maneira como as pessoas veem como tabu, é muito semelhante. Alguém que pratique uma bruxaria, que não possa falar, porque senão vai ser chamado de bruxa, né? Não tem nada de bruxaria no que a gente faz, mas tabu. Tabu tem essa força. E aí eu cheguei à conclusão assim que existem 4 características básicas nos tabus, que são temas fundamentais. Só o tema de... Eu vou desenvolver isso mais, eu vou propor para o Inácio, quem sabe, a gente fazer um módulo só sobre tabus. Porque a gente fala de tabu durante o curso inteiro, né? Toda a formação a gente fala de tabus. Tabus estão sempre presentes. Aliás, que coisa interessante é quando aparece, é quando um tabu se desmistifica, né? É muito lindo quando um tabu se desmistifica. É uma pessoa, por exemplo, com bloqueio sexual, né? Porque aconteceu algum dia, ou na vida dela, ou no passado, às vezes foi há gerações, aconteceu um estupro, uma situação grave, ou às vezes tem uma tradição na família de traição, né? Os homens traindo as mulheres, e aí é uma coisa que acontece, mas ninguém fala, esses tabus, né? E aí, quando a coisa se libera, aí, de repente, a pessoa se permite, libera aquela trava, aquele bloqueio. Por exemplo, no caso de crimes sexuais, fica aquele bloqueio. Não estou defendendo de jeito nenhum a violência ou crimes sexuais, não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas que aconteceram no passado, causaram uma dor, causaram um medo, causaram uma associação, né, em que as pessoas associam um determinado fato a uma dor terrível, a algo grave. Então, o sexo ficou relacionado a algo grave. Isso, de certa forma, isso não é nem só familiar. Isso é uma circunstância social, é da humanidade, né? Existe fala-se do pecado original, que tem a ver com o sexo. É um grande tabu da humanidade, o pecado original, né? Quer dizer, é um pecado. E nós sabemos como que a igreja lidou com o sexo, né, ao longo dos séculos, e como que o sexo foi tão proibido e tão praticado, né? E tão feito às escondidas, das maneiras mais pervertidas, né? E quanto isso intensificou o tabu e aumentou também o fascínio das pessoas pelo sexo.
até hoje, né? Sites de sexo é meio proibido, mas não é proibido, mas é um tabu, mas ninguém, né? Mas ninguém fala, então, e práticas também, né? Enfim. Então, quais são as características? O que eu vejo que tem em comum nos tabus, né? Primeiro, é algo incômodo. São temas que incomodam. Por que incomoda? Porque está relacionado a uma dor. Quanto mais a pessoa está conectada a essa dor, mais ela tem o tabu, mais ela evita olhar, né? Então, é incômodo. Segunda característica, é importante. Um tabu nunca é de um assunto sem importância. No âmbito terapêutico, no âmbito da mediação, no âmbito do desenvolvimento humano, como nós trabalhamos com gente, é importante a gente saber que se tem tabu, é importante. É esse o ponto que nós vamos ter que olhar. Esse é o trabalho, é essencial. O tabu é importante, né? Talvez nem sempre é a hora, naquele momento, que vai ter que olhar. Aí é um caminho, né? Mas nós já sabemos, já sabe a tarefa do facilitador, que é justamente conduzir ou ajudar a pessoa, né? Facilitar esse trabalho do cliente olhar para o tabu, conseguir ressignificar o tabu para que esse tabu se transforme numa força, se transforme num potencial. É quando nós dizemos sim para algo que antes era rejeitado. Quando nós damos um lugar no coração para algo real que aconteceu no passado e que tanto se evitou olhar por alguma circunstância, né? Então, o tabu, ele representa isso. Não é a única circunstância, né? Nem tudo é tabu na vida, mas os tabus têm essa característica. Representam, estão ligados a temas fundamentais. Então, são incômodos, são fundamentais, são comuns, são temas altamente humanos, são temas que estão presentes na vida humana. A pessoa pelada, que é tabu mais comum e mais típico que esse, pessoa pelada, é um tabu. Se for ver assim, que nem aquela música do Traje a Rigor, para quem é desse tempo, né? Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso, que nem me encontrei no dia que eu nasci, que nem no banho, por baixo da etiqueta, todo mundo fica pelado. Se tiver alguém que nasceu de roupa, me apresente, né? Mas é um tabu, não pode. Alguém que sai pelado na rua... Pois é comum e humano, né? E, ao mesmo tempo, é rejeitado. Que coisa, né? Esses seres humanos. Por que nós somos assim, né? Aquilo que é mais comum, as pessoas rejeitam, né? Se incomodam tantas vezes. A gente tem que dizer sim a isso. Somos assim, somos os seres humanos. Agora, nós, como facilitadores, é importante a gente ter isso bem trabalhado, né? A gente tá amaciado com temas tabus, que os tabus não sejam tabus para nós. Isso é muito importante, né? Nem sempre a gente já tem que ter superado tudo para poder ajudar alguém na superação. Eu costumo até dizer, né? Tem aquela frase conhecida entre os psicólogos, principalmente, né? De que só podemos conduzir alguém se nós já fizermos esse caminho. Na constelação, nem sempre é assim. Eu não vejo que isso seja um princípio das constelações. Nós podemos nos colocar do lado da pessoa porque o caminho é dela. O caminho não é nosso. Então, é possível nos colocarmos ao lado da pessoa para ajudá-la a fazer o seu próprio caminho, mesmo que nós não tenhamos trilhado esse caminho nós mesmos. Tanto que é comum, é frequente nos surpreendermos na constelação. E, de repente, constelando junto com alguém, né, uma questão de uma outra pessoa, nos encontramos num lugar novo,
encontramos um caminho que nós não conhecíamos ainda. Uma nova frase, uma nova dinâmica, um novo insight. Então, eu não digo isso que tantos falam, até com base no que dizem os psicólogos, muitos consteladores falam isso, mas eu não digo isso, que só podemos ir com alguém num lugar onde a gente já conhece. Na constelação não é bem assim. A gente pode estar aberto para o novo e ir junto para o novo. O Bert Hellinger tinha essa postura. Eu nunca vi ele falando disso, que primeiro nós temos que trilhar o caminho. Não é? É sempre novo. A gente se posiciona como alguém que não sabe. Nós não sabemos. Na verdade, quem vai conduzir é o cliente, né? Nós só somos facilitadores mesmo. Mas, feito esse parênteses, né? Então, já falei das 3 características, aí tem uma quarta, né? 3 características. O tabu é incômodo porque está ligado a uma dor profunda, né? É importante, fundamental, não é secundário. Se o tema é tabu, a gente pode nem mexer naquilo naquele momento. A gente percebeu que tem o tabu. Ah, tá, então deixa. E pode dar uma volta, pode, como dizemos na Bahia, arrudear, né? No Nordeste a gente fala arrudear, dar a volta para não ir direto ao ponto, né? Pode. Tem técnicas, tem maneiras de se olhar para as coisas, né? Só que é importante a gente saber. Opa, chegou num tabu. Tá aí um ponto importante. Deixa guardadinho, vamos trabalhar com o cliente, faz o caminho que tiver que fazer, mas vai ter que chegar em algum momento, quando esse tabu, aquilo que está oculto, que não pode ser mencionado, quando isso se revelar, prepara, porque muitas vezes se abre assim uma porta de solução, de alegria, de libertação, de prazer. É muito interessante. Incômodo, fundamental, humano, comum, extremamente humano, né? E quarto, é fascinante. Os tabus são temas fascinantes. Não tem nenhum tema assim que não tenha graça. Ah, isso não tem graça. É um tabu. Não, são temas que assim, é escondido, é aquela coisa proibida que as pessoas morrem de vontade de dar uma espiadinha na fechadura para ver o que é. Né? Tanto que os grandes sucessos de bilheteria tratam de temas que estão relacionados com tabu. Né? Os maiores dramas, né, estão relacionados a tabus. Então, é fascinante. E não dá para negar isso. Não dá para negar, mas as pessoas negam, né? As pessoas, muitas vezes, sob o domínio da moral. A moral exerce muito esse papel, né? Num sentido negativo, porque a moral tem um sentido positivo também, né? De ética, de fazer o bem, moral, aquilo que faz bem para as pessoas, né? Imoral é uma coisa que está... muitas vezes, imoral é considerado justamente aquilo que a pessoa não tem coragem de fazer na frente dos outros, porque, né, pegar alguma coisa escondido, fazer mal, falar mal dos outros, você fala escondido, né? Mas se for falar na frente dos outros, aí vão descobrir, aí é difamação, né? Então, não estou falando dessa moral positiva, né? Dessa noção de fazer o bem, né? Uma noção ética, filosófica, mas daquela moral proibitiva, da moral tabu mesmo, né? Moral cristã, muitas vezes, católica, né? Existem os dogmas, temas nos quais não... temas proibidos que não se deve mexer, né? Então, quais são esses temas? São basicamente 3. São 3 temas que estão sempre presentes quando estamos diante de um segredo, algo que é incômodo, é fundamental, é comum, humano e é fascinante. E ninguém quer falar. Quando chega na constelação, é aquele tema que as pessoas... Às vezes a gente até percebe que alguém bota a mão na boca assim, e vão ver, vão descobrir aquilo que acontece, né? Ou que aconteceu, aquilo que está presente no campo. Mas a pessoa nem sabe do que aconteceu, nem tem conhecimento dos fatos,
mas sabe que tem um tabu, sabe que o tema é proibido. Né? A pessoa nasce dentro de uma família e conhece a dinâmica lá na sala de jantar, né? Naquela hora que fica todo mundo quieto, aquela fachada de que não se fala no assunto, mas que alguma coisa tem, né? Sempre tem, porque quando não tem tabu, se fala abertamente. E aí não tem segredo. E aí se vive o que tem que viver, né? Fica mais claro, é mais fácil lidar com os temas quando eles são falados abertamente. Que temas são esses? São basicamente 3: morte, sexo e dinheiro. Morte, sexo e dinheiro. Temas fascinantes. Né? A morte é fascinante. A morte é profundo. A morte é um tema extremamente comum, né? A coisa mais certeira na vida, a morte, que as pessoas temem, algumas pessoas buscam, né? Por emaranhamentos, por questões assim de vínculos ocultos, muitas pessoas sentem uma atração pela morte, e aquilo tá por trás de tantos dramas, de tantas tragédias, né? Porque não está bem resolvido com a morte. É uma morte que a pessoa não quer olhar. Alguém que morreu de uma forma muito dolorosa, muito trágica, abandonos, né? Mas a morte está sempre presente na vida. Ela está sempre próxima, porque perto da dimensão espiritual, né? A vida é um sopro. Como Bert Hellinger, de forma tão poética, descreveu a vida, né? Ele fala que é como uma imersão, né? Na morte, a morte é a eternidade, a morte é grande, a morte é a eternidade. E a vida é como se alguém chega para a superfície e fica durante um tempo na vida, e depois volta a imergir na morte. Então, a vida é breve. Podemos viver 80, 90, 100 anos, 120 anos, mas é breve. Perto do tempo em que não estamos vivos, a vida é breve. E de onde viemos e para onde vamos? Né? É algo oculto, que para algumas pessoas não é tão obscuro assim. Né? Existe até é possível ter até uma confiança na morte, mas para muitas pessoas, e mesmo assim, né? Quem é que tem certeza mesmo, né? Quem é que sabe mesmo como é que é a morte, né? Só sabe que é inevitável e que um dia chega. E por isso mesmo a vida tem tanto valor. E quanto mais nós olhamos para a morte de olhos abertos, a vida ganha mais valor. A vida se torna preciosa quando nós sabemos que a morte está próxima. Estou dizendo próxima amanhã, não. Tomara que esteja próxima para daqui a 70 anos, né? Mas, no meu caso, no caso de vocês que são mais jovens, pode ser daqui a 100 anos, 120 anos, tranquilo. Sem pressa. Mas é próximo. É próximo. Quer dizer, os dias estão contados, a gente tem pouco tempo, a gente tem que viver. A gente precisa viver, precisa valorizar a vida, né? E o olhar para a morte, ele tem essa função de valorização da vida. A vida fica mais preciosa. Mas quando se tem medo da morte, quando se tem pavor da morte, isso compromete a qualidade da vida. Compromete. A pessoa não consegue viver direito. A pessoa já antecipa a morte. De tanto medo que ela tem da morte, ela vive com medo e não consegue viver plenamente. Porque a vida também significa risco. Né? A vida significa crescimento. Crescimento significa transformação. Transformação significa deixar alguma coisa para trás. Significa perdas. Significa escolhas. Significa abrir mão de algumas coisas, dores, né? Aprendizado. Tudo isso é vida. E aí, para aprender, para crescer, para se desenvolver, tudo isso que a vida proporciona, é fundamental não termos medo
de nos entregar para a vida. Então, por que a morte, então, tantas vezes é um tabu? Porque as pessoas, ao longo dos tempos, muitas vezes precisaram matar para sobreviver. E essa marca de se beneficiar da morte de alguém está muito presente nas famílias atuais, na vida de todos, né? Isso é muito comum. Alguém que se beneficiou da morte dos outros. E as pessoas tendem a achar que... tendem a se preocupar muito com a dimensão da culpa e se sentirem culpadas. E a culpa pesa. Mas não se trata de culpa, se trata de reconhecer. Se trata de reconhecer que nós também sobrevivemos. E para que nós tenhamos sobrevivido, algumas outras pessoas pagaram um preço alto. Outras pessoas morreram. Isso de diversas formas, né? Tanto isso pode significar, dependendo da família, um aborto que a mãe praticou, pode significar alguém que foi abandonado, que foi dado em adoção para que a família pudesse sobreviver, pode significar que por conta de outros tabus, né? O aborto realmente está muito presente, né? Até por um tabu sexual, não pode descobrir que a pessoa engravidou, aí abortou, e aí teve um outro relacionamento com outra pessoa que não teria, né? A pessoa se transforma, não é mais a mesma depois de um aborto. Então, é uma morte que transformou o destino de toda a família, de todos os que vêm depois, né? Muitas vezes um amor que precisou terminar, alguém que morreu, um ex-marido, uma ex-mulher, uma viuvez, que permitiu um novo relacionamento e permitiu uma nova família. Talvez uma família que tenha sobrevivido porque ganhou uma guerra, né? Ou porque fugiu de uma guerra e alguém morreu no caminho. Isso, no Brasil, tem muita gente que descende de famílias que atravessaram o oceano para fugir da fome, para fugir da guerra, num navio, né? Um mês atravessando o oceano. Quantas pessoas morreram no meio do caminho? E algumas sobreviveram. Às vezes tiveram que escolher. Às vezes em situações de guerra, situações de fome, né? As pessoas tiveram que escolher. Alguém vai ter que morrer. E outros sobrevivem. É claro que quem sobrevive, a tendência é que carregue uma culpa por isso. Que tem um peso enorme. Uma culpa que pesa por gerações. Depois chega o filho, o neto, que não foi quem fez, não é que a pessoa fez, ela não tem culpa de nada. Mas, sistemicamente, no campo, existe uma dor, porque falar de morte, se lembra que a morte natural não causa tanta dor. Morte natural, ela traz saudade, né? É o caminho natural da vida. Não é um tabu. As pessoas têm... É normal chorar, a pessoa morreu, chora-se, né? Cumpre-se um período de luto, se permite que a pessoa viva de uma nova forma na nossa memória, no nosso coração. Até aí é o caminho natural das coisas. Agora, aquele avô, aquele bisavô que matou uma pessoa e que ninguém fala no assunto, não é da mesma, não é visto da mesma forma e não tem o mesmo efeito na vida, porque se torna um tabu, né? Uma pessoa que viveu, talvez um ancestral que tenha tido um negócio, um trabalho que custou a vida das pessoas, um trabalho que sacrificava a vida de pessoas, né? Matadores, clínicas de aborto, e tantas outras formas de poceiros, né? Grileiros, grilagem de terra, disputa por terra, quantos patrimônios, e aí entra o dinheiro,
que também é um tema tabu, pelo mesmo motivo. Quantos patrimônios foram construídos às custas de outras pessoas, às custas do sofrimento, às custas da fome de outras pessoas, às custas da morte de outras pessoas. São temas correlacionados. O dinheiro está intimamente relacionado à vida. E a pessoa que tem dificuldade com dinheiro também se impõe alguns limites na intensidade da vida, né? A pessoa sofre na vida por falta de dinheiro. E isso é uma questão que muitas vezes por trás tem um tabu. Alguém que enriqueceu às custas de outras pessoas, escravos, né? Já faz algumas gerações que nós não temos a escravidão institucionalizada no Brasil, mas ainda acontece uma coisa ou outra em algumas fazendas, em algumas regiões, e exploração não faz tanto tempo assim, né? Ainda acontece também algumas situações de exploração, mas já aconteceu muito mais. É algo que está presente na alma do brasileiro. Quantas pessoas vêm de famílias ou que já foram exploradas, que sentiram a dor da exploração, ou que exploraram outras pessoas, ou ambos. Ou ambos. Teve alguém que teve escravos, teve alguém que foi escravo, teve alguém que explorou, que sobreviveu às custas da exploração dos outros, e teve alguém que pagou um preço também, que foi explorado, que foi vítima de golpes em heranças, né? Terras, filhos excluídos, filhos, antigamente se dizia que eram filhos bastardos, né? De fora do casamento. Olha o tabu aí. Esse aí a sociedade já conseguiu, em grande parte, superar, né? Não é mais tão tabu um filho de fora do casamento, mas em muitos casos é, né? Quando é segredo, é tabu. Mas já não é mais assim, a Constituição Federal já, desde 1988, estabelece a igualdade entre filhos do casamento de fora. Não pode, é uma igualdade que, no olhar sistêmico, também é um tabu, porque nós dizemos que não é igual. Quando nós olhamos na constelação, não é igual. E isso é um tabu que se tem contra a constelação. Olha aí o outro lado da moeda, né? Porque por ser um tabu, porque por ser uma dor de muitas famílias, alguém foi abandonado e foi adotado na família, numa família, né? E a lei estabelece que tenham exatamente os mesmos direitos. Mas, por outro lado, teve alguém que teve um relacionamento fora do casamento e guardou em segredo e não assumiu, alguém que não assumiu o filho, que doou o filho, por exemplo, né? Gente, quando a gente fala de tabu, tudo isso que eu estou falando não tem nenhum julgamento em relação aos filhos, porque os filhos não têm culpa nenhuma. Todos os filhos, e é justamente por isso que nós precisamos superar os tabus, porque os filhos são iguais em dignidade. A história de cada um não há de ser um tabu. Quando ela considera um tabu a própria história, quando alguém rejeita a própria história, considera um tabu porque tem dificuldade de olhar. Ela rejeita a própria história. Só que a felicidade, a libertação para cada um, vai se encontrar quando se reconhecer a dignidade dessa história exatamente, não na negação, exatamente no reconhecimento. E aí, quando nas constelações nós falamos um filho adotivo, que olha, os seus pais biológicos, olha para os seus pais biológicos. Ele sempre evitou olhar para os pais biológicos. É um tabu, motivo pelo qual ele foi dado pelos pais, né? O transtorno psiquiátrico, os vícios que os pais tinham, os crimes que os pais cometiam, os dramas que os pais viviam, assim, é um assunto que é melhor, as pessoas preferem não olhar, muitas vezes, né? E aí, quando a pessoa chega na constelação, a gente percebe que a pessoa está bloqueada, a pessoa está com uma dificuldade, está repetindo um padrão. De onde que vem esse padrão? Dos pais biológicos. Olha para os pais biológicos. Aí aparecem as pessoas que têm tabu com as constelações, que normalmente não são essas pessoas que querem olhar para a própria, que estão ali para constelar. Eu não tenho encontrado resistência por parte das pessoas que querem
se tratar, que querem superar as suas dificuldades, que querem olhar para as suas questões. Essas pessoas são corajosas. O tabu é de outras pessoas que têm medo que se toque no assunto. São os indignados, né? Aquilo que o Bert Hellinger fala, tem um texto dos indignados, né? Não, isso é absurdo! Como vai dizer que, na verdade, que vem primeiro são os pais biológicos? Os pais abandonaram o filho. Isso é um absurdo. E aí cria-se um tabu em relação a uma ordem natural, uma lei sistêmica, algo que simplesmente é. E a pessoa ter um tabu ou não com isso não vai mudar absolutamente nada. Ela pode achar que é um tabu. O que ela vai estar criando é dificuldade para ela e para outras pessoas. Se for, por exemplo, um terapeuta que tiver tabu com essas coisas, esse terapeuta não vai conseguir ajudar o cliente. Porque é uma realidade. Os pais biológicos são os pais biológicos, eles são fundamentais. Como é que é um tabu olhar para os pais biológicos? Torna-se um tabu porque teve uma dor muito grande, teve um grande trauma, um abandono, uma violência sexual. Ah, mas como vai dizer que o pai é importante, que o filho tem que dizer para o pai, eu sempre te procurei, se o pai abusou sexualmente do filho? É fundamental. É fundamental, e por isso mesmo a dor foi tão grande, por isso mesmo o tema é tão incômodo, mas é fundamental. E nós observamos fenomenologicamente como que isso liberta as pessoas dos traumas. E é por isso que tem os tabus contra as constelações, porque nós, palavra não, destabuzamos, palavra feia, né? Vamos uma palavra melhor, mas o sentido é esse, destabuzamos, né? Constelação tem essa função. A gente coloca um representante para o tabu, para aquele pai que abusou sexualmente, para aquela, quando a pessoa está, às vezes a pessoa grita, fecha os olhos, não, 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 já vi isso acontecer diversas vezes, né? Mas com cuidado, com jeito, olha, é só um representante, respira, tem as técnicas para se trabalhar com traumas, olha a importância de uma bela de uma formação, né? De um treinamento legal, porque realmente isso exige um cuidado, não é assim, sai fazendo de qualquer jeito, né? Porque são temas fundamentais e são temas que estão ligados a traumas, muitas vezes. Então, realmente, recomendo, isso a gente procura ensinar nos bons treinamentos, né? A gente procura trabalhar com isso também. Mas aí, quando a pessoa abre os olhos, e ela percebe, ela vê, e ela sente no coração como aquela pessoa é importante. A mãe que abandonou, aquela mãe que ensinaram para o filho que aquilo não é mãe, que aquela mãe não merece ser chamada de mãe, não merece existir, não deveria existir, é uma monstra. Né? E os pais adotivos se colocam na frente e falam, não, nós é que somos pais, aqueles pais não são bons. E a pessoa olha para os pais assim como são, né? E, nossa, como se cresce, como se preenche, é aquilo que estava faltando. Né? Isso acontece também quando se trata de sexo. A pessoa rejeita, mas como vai falar que teve prazer? Um grande tabu. Como vai falar que teve prazer? E por isso que as pessoas, tantas vezes, vivem tão confusas a vida inteira. Muitas vezes, alguém que sofreu um abuso sexual na infância, na adolescência, imagina, essa pessoa não tem culpa nenhuma. Que culpa essa pessoa tem? Não tem culpa nenhuma. Isso precisa estar muito claro, e ela precisa compreender que ela não tem culpa nenhuma, porque ela se sente culpada, porque foi algo tão errado, mas tão errado. E às vezes, o que acontece? Isso na constelação aparece com frequência, né? Não digo, não é sempre, mas às vezes aparece que tem um tabu, tem um segredo aí. Tem um tabu, um enorme tabu. Que tabu é esse? Às vezes a pessoa sentiu prazer.
olha, falei algo assim, um tabu enorme. Falei. Mas às vezes a pessoa sentiu prazer. Não estou defendendo o abusador, não estou falando que é bom ou mal. É uma irresponsabilidade, um adulto querer mexer com algo que possa causar um transtorno numa criança, né? Algo assim, com certeza um adulto transtornado, né? Que acaba sujeitando crianças a consequências graves. Mas existem outras coisas que não são ditas também, né? E no dinheiro, não vou me aprofundar muito nisso, o tema é bem amplo, é bem polêmico, mas é fundamental, porque muitas pessoas que têm bloqueios sexuais e que interferem no casamento, a pessoa não consegue ter um casamento feliz, um casamento saudável, um bom relacionamento, ela se priva de um dos grandes prazeres da vida, que está diretamente ligado à vida em si, né? A conjunção do homem e da mulher, o sexo, ela sofre por causa disso, por conta de um tabu, de um segredo que está no campo que as pessoas preferem não olhar, porque se olharem, talvez descubram que teve algum prazer envolvido. Então, e é claro, o filho, ele não tem que ficar preso na culpa. Ele não tem que ficar pagando pelos fatos que outros fizeram. Então, se trata disso, se trata de libertar, de ajudar a pessoa a se libertar. Né? Tema tão bom e tão temido, tão tabu quanto o sexo. Estou falando aqui, mas vai ficar gravado. Né? Se alguém pegar fora do contexto o que eu estou falando, eu estou sujeito o pessoal que faz tabu com a constelação fala, tá vendo? Constelação isso, constelação aquilo. Por que as pessoas sofrem tanto com isso? Porque tem tabu. Elas têm tabu. Tem tabu na história delas, na vida delas. É um tabu, uma dor. A gente tem que respeitar também, né? Não dá para sair esfregando assim, sair afrontando as pessoas. Já houve quem fizesse isso, né? Algumas pessoas saem fazendo exibições explícitas, provocando, né? Vamos provocar essa humanidade medíocre e tal. Os ovelhas negras, né? Muitas vezes, as pessoas têm até uns parafusos soltos, mas tem essa função de cutucar a sociedade cheia de tabus, né? Pessoal careta que não pode nem ouvir falar nas coisas que são reais, coisas que as pessoas vivem. Pessoa pelada, socorro. Então tem quem provoque, né? Não vou fazer isso aqui. E nós, assim como consteladores, não é nossa função. Com certeza não é nossa função. Nós estamos aqui para nos colocar a serviço da ajuda, a serviço da liberação das pessoas, né? A serviço da vida, que as pessoas possam viver melhor. Então, quando a pessoa tem essa coragem de reconhecer que ela tem uma questão, então ela está pronta. Olha, eu tenho uma questão, eu não tenho uma dificuldade, a pessoa tem uma dificuldade sexual, tem uma dificuldade com dinheiro, tem uma dificuldade de viver a vida mais plenamente, se sente paralisada, tem um pânico que ela não consegue se expor, porque tem medo que vá ser prejudicada, e ela se priva de viver a vida, e aí ela quer viver a vida, e ela chega para a gente falando, olha, eu quero viver a vida. Ou ela está repetindo, no caso das questões judiciais, né? Está repetindo dramas, está tendo dificuldades de separação, se separando pela terceira vez, ou está sofrendo violência doméstica, situações difíceis. Por quê? Ela resolve olhar, fala, quero olhar, porque eu não aguento mais. E aí ela está se dispondo a abrir os olhos para enxergar algo mais. E a gente está aqui para ajudar. Né? Temos que estar preparados para ajudar a olhar. E olhar com bons olhos para esses temas que são temas a serviço da vida. Morte, nós estamos falando de vida, na verdade. Né?
a morte como fenômeno natural da vida. Se a pessoa encarar dessa forma, ela vai viver melhor. Sexo, nós estamos falando de vida também, de viver plenamente, de nos relacionarmos com outra pessoa, de ter prazer. A vida tem prazer. A vida é... Nós temos direito ao prazer. A vida foi feita, né? Naturalmente, a vida contém esse potencial de enorme prazer. A vida não é só sofrimento. Também tem seus sofrimentos na vida, porque faz parte do aprendizado, mas o prazer também faz parte da vida. A gente também tem direito, né? E dinheiro. Nós temos direito ao alimento, nós temos direito à abundância, se nós nos conectarmos com essa dinâmica da abundância, do dinheiro como algo bom, como algo a serviço da vida, né? O dinheiro como algo que está a serviço da vida, para alimentar a nós, para alimentar os outros, para termos mais prazer, para termos mais conhecimento, para termos melhores condições de vida, mais conforto, também está a serviço da vida. Então, são temas, talvez, os mais importantes de todos, né? Simplesmente, os mais tabus são os melhores. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui no chat, tem alguns comentários. Vamos interagir um pouquinho. Que aí, temas muito legais, viu? Vou ficar animado. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveitando o ensejo, né? Existe uma necessidade muito grande de capacitação, né? Então, eu fico muito feliz com esse papel, essa função que o IBCF está cumprindo de promover esses encontros, né? E a gente poder estar aqui aprendendo com pessoas que já têm alguma experiência maior, né? Todos temos alguma experiência, né? Vamos valorizar, mas quanto mais, melhor, né? Mas a boa capacitação dos consteladores é uma grande necessidade, porque todas aquelas críticas que têm sido feitas, esses dias aí saiu uma resolução do Fonavid, não sei se vocês viram, mas circulou, várias pessoas mandaram, olha isso aí, juízes proíbem constelação na violência doméstica. Não houve proibição, tá? Isso é um tabu também, é um enorme tabu, constelação na violência doméstica. As pessoas têm medo que vá proteger o agressor, que vá humilhar a vítima, e ao mesmo tempo as pessoas têm medo da conciliação. Tem pessoas que estão tão traumatizadas, e olha, eu nunca ouvi reclamação no meu trabalho, nas comarcas onde eu trabalhei, até hoje não teve nenhuma reclamação de alguém que foi vítima de violência doméstica e que se sentiu constrangida ou incomodada com a constelação ou com a conciliação. Na verdade, as pessoas em geral querem. A dinâmica é a dela, né? Se a gente se coloca do lado da pessoa para facilitar o caminho da pessoa para ser mais feliz, aí a gente vai se conectar. É ela que vai direcionar as coisas. Só que existem as pessoas que têm dores tão profundas que se colocam como pretensas defensoras dos outros, os indignados, e que saem fazendo uma militância contra a conciliação, que acham que é um absurdo. Não, elas não querem saber da situação real da vítima. Elas simplesmente acham que é um absurdo total e absoluto querer fazer uma conciliação. Às vezes é um casal, às vezes tem filhos, às vezes tem toda uma história, tem muito mais do que aquela queixa de uma... É algo muito grande. A vida de uma outra pessoa é algo muito grande para a gente querer impedi-la de resolver suas coisas. É a vida da pessoa. A gente tem que ajudar a pessoa a resolver as coisas da própria vida. Não ficar atrapalhando, né? Mas existe esse tabu mesmo, porque são dores muito grandes. Então, tem pessoas que atacam, que têm medo das constelações, medo que as constelações vão retraumatizar alguém, né? Então, recentemente, teve um encontro do Fonavid, que é o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica. E aí, eles fazem algumas... como fala? Enunciados, né? Eles colocam em votação algumas
alguns posicionamentos, e aí eles publicam esses posicionamentos. E aí foi um desses anunciados, nesse encontro que aconteceu, se não me engano, em novembro ou dezembro, foi de que não se deve fazer constelação em temas de violência doméstica. E aí apareceu youtuber, aquela youtuber conhecida, né, que gosta de atacar as constelações, pulando, comemorando, vencemos, we are the champions, proibiram as constelações. Ai, meu Deus. Temos que lidar com isso, né? Esses seres humanos. Mas não proibiu, não. Vou esclarecer aqui para vocês. Depois eu quero esclarecer isso, gravar um vídeo assim para publicar para todos. Mas foi um encontro com poucos juízes. Não foi assim. Primeiro, não é lei, não tem força normativa de proibir, não tem. Então, o juiz pode aplicar, pode fazer, os mediadores podem continuar fazendo, não existe nenhuma restrição legal à constelação em temas de violência doméstica. Cá para nós, é um dos temas onde a constelação tem mais potencial de ajudar as pessoas. É maravilhoso a constelação no tema de violência doméstica, né? Pode ajudar muito, tem ajudado muita gente. Conheço, assim, de perto, inúmeras pessoas que se beneficiaram e que conseguiram se livrar de situações repetitivas de violência doméstica depois de fazer uma constelação. Mas, enfim, foi por maioria. Então, eles votaram por maioria. Eu não sei de quanto que foi essa maioria. Mas, olha, não tinham tantos juízes assim, porque isso aconteceu em Belém do Pará, presencial, né? Poucos juízes foram até Belém do Pará. Que eu saiba, na Bahia foi uma pessoa, foi só uma juíza que participou, né? Aí teve outro estado que foi uma pessoa, outro estado que foram 2 pessoas, teve estado que foram 4 pessoas, mas não é uma amostra assim representativa, que todos os juízes, foram poucas pessoas. E o tema não foi submetido à discussão. Então, não foram ouvidos, foram votados inúmeros enunciados, né? Foram tratadas diversas questões, foi um encontro de juiz, válido, super válido, os juízes se encontrarem para discutir, para debater, para tomar posicionamentos comuns, mas não houve uma discussão sobre a constelação. Eles propuseram, olha, vamos votar se tem que proibir. Tá, vamos votar. Quem acha que tem que proibir? Levantar a mão. Inocentes. É triste ver juízes tão inocentes. Por que inocente? Porque não sabe o que está falando. Só não sabe o que está fazendo. Não conhece. Né? Inocente, mas não dá para culpar, as pessoas não sabem. Essa coisa, essa onda de fake news está relativa a tudo, principalmente temas tabus. Né? Então, a constelação também está sendo objeto de muita fake news. Então, existe esse enunciado, não proíbe nada. Né? Se for para o tema ser tratado pelo CNJ, eu tenho certeza que o CNJ vai ouvir os juízes que conhecem, vão querer... Aliás, o pessoal do CNJ conhece. Tem um tanto de gente lá que sabe, e por isso que estão quietos, né? Sabem do que está acontecendo e sabem como isso é bom, como pode beneficiar muita gente, e sabem também que tem muita gente fazendo bobagem, fazendo coisa sem saber. E aí que está olha aí, por que o tema é tabu, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Nem tudo são flores. Nem, faz constelação, isso é tudo maravilhoso. Não, tem que saber o que está fazendo. A gente tem que ter noção das coisas, né? E realmente, né, a gente às vezes ouve falar de situações que, poxa vida, pela prática de uma pessoa, está comprometendo, está causando um prejuízo para algumas pessoas, e aí as pessoas saem falando e cria-se essa situação que está agora, né? Mas o tempo há de servir para esclarecer as coisas e assim, da minha parte, o que eu vejo que é melhor investimento para se fazer é capacitação. Vamos fazer a coisa bem feita, vamos se capacitar, né? Eu percebi também que o direito sistêmico, né, não é sinônimo de constelação na justiça. Não é sinônimo. Não é pegar o que o Bert Hellinger fez e repetir. É uma adaptação. É uma adaptação. Tem critérios. Tem coisas que a gente precisa saber. É fundamental saber. Quer aplicar constelação no judiciário? Tem que saber como que é cabível a constelação no judiciário. Nem tudo que o Bert Hellinger fez é cabível. Para mim, isso foi
um drama, assim, né? Uma situação, porque eu queria honrar o Bert, né? Eu, com a proximidade dele, eu falo, Bert, eu quero fazer, eu quero fazer, mas eu não posso fazer assim do jeito que você está falando. Ele falava, olha, daquele outro jeito não é constelação, porque agora a constelação é assim. Eu falei, Bert, eu não posso fazer assim. Eu aplico na justiça. Eu tenho que aplicar um pouquinho diferente. E ele concordou. Ele falou, tá certo, você está fazendo certo, pode continuar. Só que nem todas as pessoas têm essa noção. E constelação, por ser fenomenológico, é delicado, é fino. Então, tem pequenas nuances, pequenas adaptações que são fundamentais, que podem colocar alguém a queimar o filme, a comprometer um projeto de constelação no fórum, por ela não perceber o campo em que ela está atuando. Então, estou falando isso porque eu sei que é um encontro do IBCF, tem gente de todas as escolas, mas nós estamos começando, né? Mês que vem vai começar uma nova turma de pós-graduação em Direito Sistêmico e meios adequados à solução de conflitos, que nós vamos trabalhar detalhadamente esse caminho, né, da constelação na prática judiciária, na prática na resolução de conflitos. Vou começar em breve também um treinamento avançado, alguns aqui já fizeram esse treinamento online, que é bem mais breve, né? Não é uma formação completa. A pós-graduação já tem esse caráter de formação, né? São 2 anos e pouco. O treinamento avançado é online, é para quem já tem uma formação, para quem já conhece, mas quer saber quais são esses pontos, né? Qual esses segredos, esse caminho para aplicar na prática. E aí eu falo desses pontos e outras cositas mais, viu? Então, grato aí quem está... Fernanda, quem já participou, tem algumas pessoas aqui que participam da pós também, estão comentando. Então, aproveito para deixar esse convite para vocês, tá? Para quem quiser, este é o momento de se inscrever, tanto na pós-graduação da Faculdade Novari, quanto no curso, no treinamento que é pelo Instituto BEM-TV, que são 2 meses, 2 meses e meio o treinamento. É breve, são encontros semanais, online, não concorre, pode fazer os dois. Claro que pode fazer os dois. Pós-graduação e o treinamento online. O treinamento online é para todos. Já tem uma base na constelação, pode fazer. Pós-graduação é para quem quer se aprofundar nesse nível, né, de pós-graduação. Bom, deixa eu ler um pouquinho aqui o chat, para interagir, que já avançamos um tanto. Contador lida direto com dinheiro, portanto, tem sentido ser um consultor. Claro, o trabalho do contador eu mesmo estou precisando de um. Sou psicóloga, consteladora, servidora num TJ, estou em um Sejusc lidando com mediação e não encontro espaço até o momento para aplicação das constelações, uma vez que ainda há realmente esse tabu. Caroline. Mas olha, tem jeito, viu? Tem um caminho. Conheço gente aí que já bateu a cabeça. Eu mesmo, demorei um tempo buscando uma brecha, um espaço para emplacar as constelações e encontrei esse caminho. Então, às vezes demora um tempo mesmo, depende do contexto, mas o caminho existe e existe algo também para onde você pode olhar, sabe? Como é que você está olhando para essas pessoas, como é que você está se relacionando com elas e, às vezes, a sua postura pode ser determinante para que elas reconheçam, respeitem o seu espaço para você trazer uma inovação, para você trazer, começar com alguma amostra e encontrar o espaço para fazer esse trabalho no Sejusc. Porque, olha, Sejusc é o melhor lugar para você aplicar uma constelação. É o ambiente de conciliação, é o ambiente de mediação, de conciliação. No Sejusc aqui da Bahia, tem no regimento interno do NUPEMEC, está previsto expressamente constelação. Né? Conseguimos essa vitória. E os consteladores conseguem se cadastrar como peritos também, né? Então, eles podem ter uma lista oficial do tribunal que os consteladores se credenciam e podem ser chamados para ajudar, para ser nomeados pelos juízes. E no regimento do NUPEMEC está previsto expressamente, em alguns estados está previsto expressamente. Aí, a Carolina não falou de qual TJ que é, eu também não sei todos os que tem. Forte repressão para a mulher manter virgindade e celibato. Poxa, pois é. Isso é muito
é muito sério, né? Meu filho de 6 anos me questionou isso essa semana. Por que nascemos pelados e temos que colocar roupa? Claro, as crianças não nascem com tabus, né? Nascem, quem dera, né? Pudessem ser mantidas com mais pureza, mas aí, não, tem que usar roupa porque sim. Porque senão as pessoas... Eu explico para os meus filhos, né? Porque as pessoas não vão entender direito. Os adultos, eles têm uma compreensão assim que às vezes eles não entendem direito as coisas. Então tem que botar roupa, porque senão os adultos vão achar ruim. E aí a gente tem que respeitar. Quando as pessoas não têm tanta compreensão, a gente tem que procurar aumentar nossa compreensão para atender elas, né? Para não deixar as pessoas também sofrendo, né? Então a gente bota roupa. E aí eles acabam se conformando. Vejo que nós conduzimos para uma consciência de uma lei que já experimentamos em nós. Estou falando do campo do conhecimento do mapa, pois sim, o território do cliente. Falando de compreender a grandeza que tem para o cliente, né? As suas próprias questões e as suas próprias necessidades para solucionar. Que não pode ter um impulso de curar o outro por leis sistêmicas que só ouvimos falar e não temos experiência de campo. Olha, em termos, viu? Porque a mera explicação das leis sistêmicas já tem um impacto. Lembro eu, quando li o primeiro livro do Bert, ele falando das leis sistêmicas, já é um negócio que abre tantas portas, que a gente percebe o efeito que tem na vida, né, essas leis sistêmicas. Eu acho que já é uma grande coisa falar das leis sistêmicas. Agora, impor a lei sistêmica não dá, né? Isso aí é que, por isso que o trabalho da constelação, ele é sensorial, né? Se faz com o corpo. Dá para fazer também mentalmente, né? Por meditação, mas quando é a própria pessoa que faz o movimento, no tempo dela, né? E a gente, na verdade, quem faz o movimento é ela, mesmo quando é por meditação. E nós temos que nos conectar com o movimento dela para que possamos facilitar. Não adianta o guia ir correndo na frente porque já sabe o caminho e deixar a pessoa para trás, né? É a pessoa que determina o ritmo. Esse tabu com o comum, será que vem do desejo de ser importante, um reflexo da dor? Interessante a pergunta, né? A pessoa quer estar acima, porque a dor faz parte. A dor está presente em todas as famílias, todos os relacionamentos humanos, porque nós somos seres imperfeitos. E é comum ser imperfeito. Não é, para algumas pessoas é tabu. As pessoas acham que tem que ser perfeito, né? E se sente muito mal quando percebe que é imperfeito e cobra e exige dos outros. Também é um tabu. Mas, assim, é comum ser imperfeito. E a gente pode ser feliz sendo imperfeito. A gente pode viver feliz com as nossas imperfeições e buscando e aproveitando essas imperfeições de motivação para a gente crescer, para se desenvolver, e não vai ficar perfeito tão cedo. Ele pode ficar tranquilo em relação a isso, né? Então, é um grande alívio. Agora, sim, a pessoa que quer ser perfeita tem uma grande dor por conta das imperfeições dos outros. Todos sofremos dores na vida por conta das próprias imperfeições, das imperfeições dos outros. Isso é totalmente normal, né? Mas, às vezes, tem alguma imperfeição que causou uma dor maior, né? E a pessoa quer se colocar assim. Normalmente, isso é o filho que se sente superior aos pais. Aí ele tem uma aura, assim, de se achar perfeito, né? E é claro que se for alguma coisa que cutuca na ferida dele e que mexe numa imperfeição dele, é difícil de olhar. E pode ser um tabu. Né? Porque você é muito recalcado, é muito reprimido, não sei o quê. Como assim? Eu sou perfeito, né? É, é uma bobagem. Mas, assim, é raro, mas acontece muito, né? Quem nunca, na verdade. Eu assisti a série da Rainha Elizabeth. Nessa série há um tabu e grande sofrimento por trás do palácio. Olha, você não deixou claro se a série é boa, mas se for boa, eu quero assistir. Eu quero que considere o tabu da política, porque não é bom que constelador se posicione politicamente versus julgamento. Boa pergunta. Que pergunta interessante. Olha, é um tabu constelador se posicionar politicamente? Será? No dia das constelações, no escuro, o constelador vai votar. Qual é a ética nisso? Olha, Rosane, vou te falar. Eu
eu sou bem ponderado para me posicionar. Primeiro, o juiz não pode se posicionar de forma partidária, né? Não pode. Isso é uma restrição. Então, no meu caso, eu realmente não posso me manifestar de forma mais expressa, mas na constelação não pode ter tabu. O constelador não pode ter tabu com posicionamento político. Só que o constelador tem que ter um olhar amplo. O constelador não pode se posicionar em um extremo e negar o olhar para o outro. É incompatível com a postura do constelador a exclusão. Mesmo dos extremos. E os extremos fazem barbaridades? Fazem. Fazem barbaridades. Os extremos são violentos? São violentos. Os extremos querem excluir o extremo oposto? Querem. É por isso que tem guerras, é por isso que tem exclusão. Só que o constelador, se identificar com o extremo e excluir o outro, ele perde totalmente a isenção, ele não tem um olhar para ajudar. Porque a arte da ajuda exige que nós olhemos, o olho tem que estar aberto. Se existe, é para ser visto. O que essa manifestação violenta do extremo quer estar manifestando? O que está por trás? Que dor que está por trás disso? Sempre existe algo de legítimo por trás de uma manifestação, por mais extrema que seja. Existe algo de legítimo. Ela está gritando por algo que também é humano e que também foi excluído. E isso acontece dos dois lados. Eu não estou falando que são iguais, não estou defendendo ninguém, mas nós temos que olhar por trás de um lado que fala temos que destruir os outros, existe também uma dor e uma postura infantil de querer excluir. E aí, do outro lado, tem também alguém com uma dor. Aquela coisa, se fere a minha existência, serei resistência. Isso é totalmente sistêmico. Totalmente sistêmico. É natural que se está ferindo a existência de alguém e a dignidade de um grupo, por exemplo, os indígenas. Isso é uma dor grande, isso comove. O que é comove? Move junto, né? Move a alma das pessoas que se identificam. Ele não pode ser excluído. Eles são a base da nossa sociedade, eles vieram primeiro, eles são nossos ancestrais, eles são legítimos, eles têm direito de existir. Então, as pessoas se identificam com a dor, né? Faz parte. Eles precisam ser vistos, a dor deles precisa ser vista, precisa ser reconhecida. Pegar um outro lado, né? A dor dos militares. Existe uma dor dos militares. Não estou falando que nem que está um contra o outro, porque não é para estar contra o outro. Não é para ser um contra o outro. Se nós colocamos juntos na mesma visão e buscarmos uma aproximação do centro, eu digo assim que eu sou de centro, porque eu procuro ficar centrado. Não é nem espectro político, mas acaba sendo. Eu não vou correr para um extremo direito, para o extremo esquerda. Eu tenho que ficar no centro, porque eu tenho que ter um olhar para a direita, um olhar para a esquerda. Eu tenho que entender o que tenho que dizer sim para o fenômeno que acontece, porque eu quero compreender, eu quero ajudar, eu quero estar a serviço da vida. Então, eu tenho que dizer sim para o fenômeno que acontece. De um extremo até o outro. No centro é mais fácil. No centro sentimos leveza, não é assim? Mas no extremo sentimos incômodo. Os extremistas cutucam, os extremistas gritam, xingam, ferem, querem matar, querem excluir. E aí isso exige um tanto de nós. E na nossa formação humana de consteladores, nós buscamos, né, esse estofo, essa capacidade de olhar sem nos ferir, de compreender, de dar um lugar para o assassino. Não é que está certo ou está errado. Eu não preciso me identificar, mas eu posso dizer sim. Tem algo em você, lá no extremo, tem algo em você que mexe comigo. E tem algo em você que eu também me identifico. E eu digo sim, assim eu me expando em direção a outro, sem sair do meu centro. E eu posso olhar para as questões mais delicadas sem me abalar. Posso olhar para as questões mais delicadas enxergando uma conexão entre um extremo e o outro.
enxergando que a dimensão humana abrange ambos os extremos. Então, a meu ver, não tem tabu de constelador na política. É claro que, do ponto de vista do marketing, tem gente que não quer se queimar com o pessoal, né? Se declarar o voto na esquerda, porque do jeito que está polarizada a sociedade, a coisa está insana, né? Tá insana. Se a pessoa declara o voto em um, aí os eleitores do outro vão parar de seguir, não vão mais querer. Se declara o voto no outro, vai perder metade. Isso acontece muitas vezes, né? Mas a parte das estratégias de marketing de cada um, de não querer se queimar, o fato é que no centro sentimos leveza. E para trabalhar sistemicamente, nós precisamos reconhecer o lugar de cada um. E que tem algo por trás. E é esse algo por trás nós precisamos olhar. Qual é a dor que está por trás? Né? Para onde que essa dor está olhando? Quem que está precisando ser honrado? Quem que está precisando... São todos seres humanos. Todos têm coração. Todos têm dores. Quanto mais extremo... Olha, alguém que se encaixa num extremo e se coloca de forma violenta, de forma agressiva, com certeza a pessoa está conectada com assassinos também. E com vítimas de assassinato. Porque os assassinos e as vítimas também estão conectados entre si. Olha o extremo aí. Então, o Bert é um tanto radical. Olha aí, radical versus extremista. É diferente, né? Radical, a palavra radical é de raiz. Radical é raiz, né? E nós precisamos ser radicais nas constelações. Radicalmente de acordo com as leis sistêmicas. É radical. Todos pertencem. É radical. Cada um tem o seu lugar. Eu não vou abrir mão disso. Eu reconheço que existe algo, reconheço a humanidade que existe em cada um dos candidatos. Reconheço a humanidade, a dor e até a cegueira também que existe em tantas pessoas aí do campo político, né? Mais nos torcedores do que nos próprios políticos. Porque os políticos fazem muito teatro, né? Uma hora são inimigos, para chegar na outra eleição são aliados, mas as pessoas têm tantas dores afloradas que aí se torna um tabu, né? Tem tantas dores que não pode ouvir falar no outro e tal. Bom, gente, isso é um tema, isso dá tranquilamente uma live, um módulo só para falar de política. Mas grato, Rosane, por trazer o tema, porque é um tema muito interessante mesmo. Pessoal, já temos 1h30 aqui quase, mas poxa, eu quero tanto ler as mensagens aqui. Como é que é, Inácio? Vamos ouvir algumas pessoas que queiram falar também, queiram compartilhar alguma coisa? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, Sami, são 20 e 24. Eu acho que eu estou vendo aqui na fisionomia de todos que todos estão muito atentos ao bate-papo. Então, eu acho que a gente pode esticar mais um pouquinho hoje. Quem tiver de acordo, faz um joinha aí para mim, só para eu ter noção, para ver se vocês estão de acordo. Senão, tem gente que vai falar, não, ia acabar 8h30. Então, vamos lá. Vou dar alguns recados antes que algumas pessoas saiam. Eu deixei aqui embaixo, no chat, o telefone de contato da Central de Atendimento e as redes sociais. Então, para quem quiser saber mais sobre a pós-graduação e os cursos, entre em contato. A gente vai passar nos grupos de WhatsApp, em todos os grupos, tá? Todos esses eventos estão sendo gravados e vão ser disponibilizados para vocês verem, reverem. E, com certeza, hoje é um evento fantástico, né? Depois de um ano convidando o Sami, ele está aqui, a gente não pode perder essa oportunidade. Sami, continua aí, está contigo, está maravilhoso. Só peço uma gentileza, vamos tentar terminar até 21 horas, ok? Tá, então eu vou continuar respondendo aqui as mensagens. Aí tem uma pergunta aqui: qual postura a família da pessoa que foi explorada deve ter?
Olha, a família da pessoa que foi explorada deve reconhecer a dignidade da pessoa que foi explorada, né? Dar um lugar a ela, porque muitas vezes se julga a pessoa como fraca, como um destino ruim, né? E é claro que ela deve ter sofrido, mas para quem veio depois, convém enxergar a grandeza dela, né? Os filhos não sabem o tamanho das circunstâncias, o tamanho das pressões, e também não adianta querer fazer justiça por ela. E esse tema está muito presente, né? Nos cursos de direito sistêmico está muito, se fala muito das dinâmicas da injustiça e da justiça e do justiceiro. No meio jurídico isso é muito presente, né? Muitas pessoas chegam no meio jurídico buscando fazer justiça por alguém da família, né? Aconteceu comigo e com muita gente. Então, só que é uma prisão. Querer fazer justiça por alguém da família é uma prisão. E é uma postura arrogante também. Então, existe um trabalho para se desemaranhar da injustiça que a família passou no passado, para que a gente possa ter condição de estabelecer novos relacionamentos equilibrados. Então, a postura que a família da pessoa deve ter é a de soltar. Solta o passado. E se permita olhar para as suas relações atuais como relações novas. Se permita, porque as pessoas, às vezes, por causa de um trauma ocorrido no passado da família, a pessoa acha que todo mundo é igual. O justiceiro acha que todo mundo é igual. Pessoa que sofreu uma grande dor, por exemplo, violência doméstica ou abuso sexual e tal. Muitas vezes ela carrega essa dor e olha para todos os homens como abusadores e transmite isso como uma cultura. E tem gerações que passam a incorporar na vida essa cultura de que todos os homens são abusadores. Existem grupos enormes, imensos, de militância, e que estão presas a um padrão, a uma imagem que está ligado a uma dor do passado, mas o que acontece? Se a pessoa coloca na cabeça que todos os homens são abusadores, todos os homens são isso, todos os homens são aquilo, ela só vai encontrar homem que reproduz a mesma dinâmica, porque ela só tem olhos para isso. É aquilo que está dentro dela, ela já tem a imagem, ela já pensa, ela já procura. Se aparecer, e ela trata, ela já parte do princípio que os homens são assim, então ela trata os homens dessa forma. E aí, se aparecer um homem que não é assim, não são, as pessoas não são iguais. E a mesma coisa vale para os homens. Tem homem que sofreu um trauma e fala, as mulheres são todas folgadas, as mulheres são todas abusadoras, as mulheres são todas mentirosas, são todas... Enfim, são traumas que as pessoas tiveram na vida. Aí, a pessoa encontra uma mulher que não é nada daquilo, só que a postura do cara é de desprezar a mulher. Então, se aparece uma mulher que não é nada daquilo, a mulher já vai perceber que o cara despreza, então não vai nem dar bola, não vai nem estabelecer um relacionamento com alguém diferente. Percebe? A mulher é a mesma coisa. Todos os homens são abusadores. Aí aparece um homem que não é abusador. Um homem tranquilo, está pronto para uma relação saudável, uma relação equilibrada. Não vai dar liga com essa mulher. Porque essa mulher ela tem um olhar de raiva dos homens. E aí vai chegar um homem que quer um relacionamento equilibrado e vai olhar para a mulher vai ter um olhar de raiva para os homens e fala, bom, isso aqui não é comigo, eu quero uma mulher que quer um relacionamento equilibrado. Então, a gente precisa se libertar daquilo que aconteceu no passado familiar e até no próprio passado. Se libertar para ter condição, se preparar para o novo. Eu até fiz um workshop recentemente, vou fazer outro em breve, viu? Se prepare, que é abrindo-se para um novo relacionamento, liberando-se para um novo relacionamento, que foi bem nesse tema, com exercícios práticos, assim, é muito legal, recomendo, que é justamente esse trabalho de conseguir soltar no passado para poder estar pronto para o novo. E se a pessoa está pronta, está presa no passado, ela não está pronta para o novo, ela está olhando para trás. Então, vale exatamente a mesma dinâmica para a pessoa que foi explorada. Para não nos envolvermos nem como exploradores e nem nos deixarmos ser explorados, a gente tem que estar pronto para estabelecer
um relacionamento profissional, comercial, o que quer que seja, afetivo, amoroso, equilibrado. Só que tem que ser um relacionamento novo. O relacionamento tem que estar desvinculado do relacionamento anterior. Senão a gente já vai trazer o desequilíbrio do passado para o novo. Deixa o passado lá. Foi desequilibrado? Foi. Deixa lá. Agora é novo. O equilíbrio tem que estar aqui, no relacionamento novo. E aí é possível crescer com o relacionamento. Pessoal, poxa, estou adorando as perguntas, muito legais. Só que cada pergunta eu fico um tempão respondendo e agora tem 40 e poucas mensagens aqui. Para quem está em busca da cura, não existe tabu em chamar os pais biológicos de pais. Claro, essa é a cura. Aí a vida fica mais, se preenche, né, com os pais biológicos, e é através deles que veio a vida. Na verdade, para ter cura não pode ter tabu. Né? O tabu é uma bolha. O tabu é uma bolha que se poque. Acabou o tabu. A gente enxerga, vamos, tira o tabu do campo e vê o que está por trás. E olha para a realidade. Tira o tabu. Tira o tabu do sexo. Por quê? Porque lá atrás teve um abuso, lá atrás teve traição, teve dor envolvida, né, no sexo, e aí ficou aquela coisa, sexo, dor, ruim, feio, errado, tabu. Fura a bolha. Pá! O que é o sexo? É prazer, é vida. Sexo é conjunção, é intimidade. Sexo é amor, sexo é um grau máximo de intimidade que um casal pode ter para se gerar uma nova vida. É isso que é, né? Então, a cura exige que se estoure a bolha do tabu. Igual o filho da minha sogra foi arrancado dos braços, vai que ele conhece as constelações, passou anos da vida talvez julgando mãe de ter abandonado. É um trauma, né? Agora o trauma só a própria pessoa que pode curar. Mas realmente, quando ele reencontrar a mãe no coração dele e também as outras pessoas que são importantes no destino dele, mesmo que tenham sido no sentido de causar uma grande dor, mesmo assim, ele pode fazer duas coisas com a dor: ficar sofrendo o resto da vida ou crescer com ela. Sofre também, dói também. Crescer com uma grande dor dói também, mas se canaliza a dor com um grande crescimento para fazer algo de bom. Enquanto a dor for simplesmente rejeitada, o destino for rejeitado, a pessoa que cometeu aquele mal, sim, tem pessoas que cometem mal. Não é que é tudo bom, faz de conta que está tudo bem e pronto. A pessoa fez um mal, mas esse mal pode ser canalizado, aquele mal pode se converter numa força do que a pessoa cresceu, do que a pessoa aprendeu, mesmo com a dureza da vida. Mesmo com o destino do jeito que foi, aquilo trouxe um grande ensinamento e ela pode canalizar aquilo para fazer algo de bom e ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas a não terem que sofrer tanto quanto ela sofreu, outras pessoas a não fazerem, a não passarem pelo que ela passou, a não fazerem o que o pai, a mãe, a pessoa que arrancou o filho dos braços da mãe. Então, tudo pode ser canalizado a serviço da vida. Porque depois que passou, não tem como desfazer aquilo. Tem o que nós vamos fazer com aquilo. É ficar rejeitando e ficar sofrendo de forma sem olhar, e a vida toda sofrendo e se lamentando, ou é dizer sim, aconteceu, foi desse jeito, minha vida foi assim, a vida da pessoa foi assim, e agora eu me permito fazer alguma coisa de bom com isso. Esse é a grande chave que pode transformar radicalmente a vida de alguém, transformando um não em sim. Não é um sim de aprovação, é um sim de sim, de a vida, agora eu faço algo de bom com isso. Meus amigos, deixa eu ver, puxa, ver se tem alguma pergunta boa. Olha, Clélia está dizendo, viu uma frase linda do Bert, que a sexualidade era o combate à morte. De certa forma, sexualidade
É, porque a sexualidade permite a vida, né? A falta de sexo pode estar ligada à morte. Realmente é uma interrupção no fluxo da vida. A vida do outro, a casa do outro, o coração do outro, são todos templos sagrados que se pede licença para entrar. Licença essa concedida depois de instalada a confiança, o carinho, a verdade. Sem essas preciosas chaves, qualquer intromissão é forçada, é indelicada, é errada. Solo sagrado, se pisa descalço. Bonito, Fernando. Isso aí. Vivi muitos relacionamentos abusivos. O último, eu quase morri por conta da agressão física. Até eu trabalhar na constelação e entender que eu buscava um agressor por conta da culpa que eu sentia pelo abuso sexual que eu havia passado na minha infância. Olha só. Pois é, tem muitos exemplos assim. Muitos exemplos. Muitas vezes as pessoas não querem se expor, né? Tem alguma vergonha. É legítimo também. Né? Aqui você tá compartilhando isso com a gente, é algo que merece respeito, e de certa forma eu acho muito importante as pessoas que puderem expor essas histórias também em relação à constelação, porque tem esse tabu com a constelação, e quer coisa melhor para falar da constelação, porque o profissional da constelação, ele é suspeito, né? Ah, eu trabalho com constelação, então é claro que eu vou falar bem da constelação, porque as pessoas acham que eu estou vendendo o meu peixe. Agora, as pessoas que vivenciaram isso, né, que conseguiram se libertar de um padrão de sofrer abusos, de sofrer violência, e com a constelação se sentiram ajudadas, isso tem um grande valor, né? Isso vale muito mais do que a pessoa falando genericamente, ah, constelação isso, constelação aquilo. É a experiência da pessoa. E é muito lindo, né? É muito bonito. Muito boa a sua explanação sobre tabu, muito obrigada. Que humildade reconhecer isso. A realidade do Bert era diferente. Ah, quando eu falei que precisava fazer diferente, né? Para poder aplicar as constelações no judiciário. Estou inscrita na pós-graduação, ansiosa para o início. Carla Gomes. Ô, Lu, travou, Sami? Travou aqui para mim também. Eu acho que os filhos dele voltaram a jogar e ele não sabia. Quem quiser se animar aí para entrar na pós-graduação vai ser muito legal. Ô, Sami, se você puder repetir, você travou. Ixi, desde quando que travou? Quando você começou a falar que a pessoa tinha interesse na pós, aí você travou. Ah, estou falando que a nova pós que a gente remodelou, né? A gente acrescentou temas. Acho que é para ficar no mistério como ficou após agora. Faz o seguinte, quem quer Voltei. saber mais, faz a matrícula. Voltou, Sami? Cadê você? Voltei. Estou aqui, estão me Bora ouvindo? lá, bora lá. Pois é. Não, estava falando da pós-graduação, né? Que nós remodelamos todo o programa, que acrescentamos temas, práticas, que tá uma riqueza, assim, tá muito legal mesmo. Então, quem se animar aí a esses 2 anos de intensas transformações, intensos aprendizados, é uma boa oportunidade. A gente ficou um tempo, né, para abrir uma nova turma de direito sistêmico e chegou a hora, estou animadíssimo, porque está precisando. A gente precisa, né, para se capacitar mesmo, para termos pessoas que sejam referência no meio jurídico. É para ser referência, né? Porque tem um monte de cursos por aí e assim, alguns são bons, mas o meu objetivo é que tenhamos referências, tenhamos um nível assim que as pessoas possam ser as formadoras e transmitir. Cada tribunal tem seus sejusques, tem suas áreas, e em todos eles precisa de referências. A gente, para treinar os servidores, para treinar os profissionais,
Então, a ideia é uma formação consistente mesmo. A Olga está perguntando, você poderia dar um exemplo de constelação usada em caso de alienação parental? No caso... Ah, isso é... Ó, vou fazer isso. Prometo fazer essa aqui. Então, quem quiser vir, eu estou dando uma divulgação também, né? A gente sempre divulga, mas dessa vez estou dando uma divulgação com mais antecedência para a próxima constelação que a gente vai fazer em Itabuna, porque eu quero dar para as pessoas a oportunidade de conhecer. Justamente para a pessoa saber como é que eu faço na prática, no fórum. Porque no curso também não é no fórum. Eu falo, claro que no curso eu ensino, né, como é que eu faço no fórum, mas no fórum dá para ver na prática como é que as pessoas reagem e como é que a gente trabalha com as pessoas que estão ali na condição de partes do processo, de advogados do processo, e tem sim formas de constelar sem nem, se a pessoa nem perceber que é constelação, se for preciso, né? Então, essa eu não vou falar aqui como é que eu faço, tá? Eu faço nas aulas, a gente faz isso aí. Eu me percebi na dificuldade numa constelação onde o protagonista alega ter sofrido abuso por um dia, mas quem se apresentou foi o representante do pai. Para mim foi inédito, tive que me centrar. Às vezes se apresentam dinâmicas inesperadas, né? Segredos, dinâmicas inesperadas. E também é importante estar preparado, né, para olhar sem julgamento, porque a constelação ela tem quando nós estamos conectados com a alma do cliente, essa alma tem uma sabedoria. E o movimento acontece também, aquilo que se revela, aquilo que se mostra, também está de acordo com a sabedoria da alma. E a gente não precisa tomar a dianteira, a gente caminha junto. Então, muitas vezes é melhor não falar, a gente não precisa falar nada. Às vezes alguém fala alguma coisa, tá, é a percepção da pessoa. Se isso tem que ressoar no cliente, vai ressoar. A ressonância acontece de forma natural. Nós não precisamos nos esforçar. O nosso esforço, o nosso trabalho, é para nós entrarmos em ressonância com o cliente, com o campo, para que nós possamos ser guiados em ressonância pelo campo, não para a gente tomar a dianteira e gerar ressonância nenhuma. O campo ele tem a ressonância por si só. Então, quando tratamos de temas tabus, olha aí, mais uma bandeja, uma pérola na bandeja para vocês. Quando tratamos de temas tabus, muitas vezes é melhor não falar nada. Deixa que o tema se mostre no tanto que ele tiver que se mostrar. Dependendo do ambiente, uma coisa é num consultório, num grupo fechado de constelação, outra coisa é num workshop coletivo, num ambiente público, no fórum, por exemplo, né? No fórum, principalmente, eu tenho muito cuidado, na dúvida eu não falo nada. Se for tabu, se tiver algum risco de constranger alguém, uma fala minha, eu não falo. Aquilo que tiver que ser percebido, vai ser percebido. Então, é um respeito não só à alma do cliente, mas um respeito à alma do ambiente, da instituição onde eu estou trabalhando, do campo onde eu estou trabalhando. E esse é o tipo de coisa que a gente aprende num bom treinamento, sabe? Nessa pós-graduação, no meu treinamento avançado, esse tipo de coisa, que é fundamental, faz toda a diferença. Agora, quando eu caí, voltei, aí o chat perdeu, não sei mais o que já foi, o que não foi. Pessoal, eu vou concluindo por aqui. Eu também estou precisando matar a saudade aqui da minha filhinha, da minha mulher que chegaram de viagem, Tati, Sofia, e elas estão com saudade de mim. Então, eu vou passar a bola para o Inácio. Tá bom? Grato a todos por acompanhar, pela participação, pela presença. Espero encontrá-los em breve. Bom, gente... estou lançando só mais uma, Inácio, já aproveitando. Falei da pós-graduação,
do treinamento online, e aí dentro do treinamento online tem um encontro presencial, que é híbrido também, né? Que é um workshop de treinamento e supervisão. Então, já vão abrir as inscrições. Em breve vocês vão ver aí nas minhas redes as inscrições para o workshop 14 e 15 de abril, que é presencial em São Paulo, mas quem quiser pode participar online, que é bem legal também, tá? Inácio, bora. Gente, quem falar depois de tudo isso, qual é o grande tabu? É fazer a coisa certa. Então, eu acho que fazer a coisa certa é essa união de forças, é o trabalho do Instituto, é o trabalho de vocês. Eu acho que se todos fizerem um trabalho de excelência, com certeza, a gente muda essa mentalidade. Então, o trabalho de BCF é trazer conteúdos extremamente positivos para vocês e personagens desses temas de constelação. E nada melhor do que estar com o Sami Storch hoje falando dessa área do direito. E ele deu várias dicas, mas fica uma grande dica. Como o Sami falou, tem muitas escolas aí. Procure as melhores, com certeza tem escolas boas. Eu não vou referendar aqui, mas eu vi no chat alguns comentários, mas a pós-graduação oficial começa dia 25 de fevereiro, ou seja, daqui 30 dias. Ainda dá tempo para quem tem interesse de se inscrever imediatamente e procurem nas redes sociais que a gente vai estar passando. E esse evento do Sami, tanto o presencial quanto o curso dele, ele vai estar agregado junto à pós, ele também é certificado pela Inovare. Então, para quem contratar a pós-graduação nos próximos dias, vai ter uma grande surpresa. Então, procurem o pessoal e vamos lá. E, gente, obrigado. Obrigado, Sami, foi fantástico. Independente das quedas de energia, a gente aproveitou para bater papo. Obrigado a todos os presentes. Foi maravilhoso. E até a próxima terça, gente. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.